Olá, advogado, advogada, muito bem-vindos ao curso Escritórios Feitos para Vencer. Resolvemos fazer essa aula introdutória para passar um pouquinho quem é o Alexandre, quem é o Jonathan, quem é a doutora Tatiana e explicar um pouquinho do curso, né? Como que será o curso aí, a trajetória de vocês aí ao longo desse treinamento. E eu começo já me apresentando. Então, eu sou Alexandre Romão Severino, um dos sócios fundadores do escritório Porto Severino e Cunha, advogados associados. Sou formado pela Universidade Univale, aqui de Biguaçu mesmo, Santa Catarina. Formado em 2009, advogo desde 2010. Sou pós-graduado em Direito Previdenciário, que é minha área de atuação desde o início, desde quando abrimos o escritório. E também sou pós-graduado em Direito Público. Minha atuação sempre foi o direito previdenciário, hoje um pouquinho afastado aí dos atendimentos, da atuação de modo geral, me dedicando mais à gestão de escritório. Hoje sou sócio administrador do escritório e compartilho aí com meus sócios a diretoria e gestão do escritório. Fala pessoal, então eu sou Jonathan Manuel Porto, também advogado, sócio do escritório Porto Severino Cunha e atualmente responsável pela área de marketing do escritório e vendas. A minha formação também, eu estudei também na Univale, pós-graduado em Direito do Trabalho, pós-graduado também em Direito Imobiliário. Só como o doutor Alexandre falou, apesar de a gente ter mais de uma pós-graduação, né, a minha área de atuação sempre foi o Direito do Trabalho. Foi a paixão que fez com que eu começasse aí na área do direito e por muito tempo atuei. Hoje, até por questão da gestão do escritório em si, a gente acaba ficando como líder das áreas, né? E a gente atuando mais na parte de gestão e marketing mesmo do escritório. Então, é uma evolução. Foi uma evolução muito bacana e a gente está aí botando todo o nosso conhecimento, tudo que a gente trabalha dentro do escritório para você, advogado, para o seu crescimento também. Olá, advogado empreendedor. Nós estamos aqui, como já dito pelos meus sócios, nos apresentando. Eu sou a doutora Tatiana Sueli da Cunha, também uma sócia fundadora do escritório Porto Severino e Cunha. Estamos aí já há mais de 15 anos nessa formação aqui de sucesso do nosso escritório. Fui também graduada pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale do campus de Biguaçu, aqui de Santa Catarina. Tenho atuação como advogada já há 18 anos, né? Sou, além de graduada, pós-graduada em Direito do Consumidor, também em Direito Processual Civil, com foco em sucessões e Direito de Família, que sempre também foi a minha área de atuação, a minha menina dos olhos aí de atuação durante esse período em que advoguei, né? E continuo ainda, de certa forma, advogando. No entanto, como os meninos já falaram, atualmente mais na gestão. Hoje, atuo na controladoria jurídica do escritório, né? Cuidando para que o nosso trabalho de fato seja um trabalho de excelência, junto com a gestão também do Alexandre e do Jonathan, e dessa forma proporcionar um melhor serviço advocatício para os clientes que procuram o nosso escritório. Bom, como eu falei, esse vídeo ele é de fato uma introdução para você conseguir se localizar dentro do nosso curso, né? E nós dividimos aí o curso, e os meus sócios vão me ajudando, mas dividimos ele em 3 módulos. E resolvemos fazer do formato em que foi o nosso crescimento. Nós começamos o escritório e começamos ele muito pequeno, uma salinha de fato pequena, só os 3 sócios fundadores, né? E no início a gente não tinha gestão, a gente não possuía gestão, estudava só o direito. Só o direito, atendimento, como se relacionar com o nosso cliente, como atender melhor, como passar mais autoridade para esse cliente. Então os 3, no início do curso, foi de fato se dedicando ao direito. E até a gente nem conhecia muito a questão da gestão, a gente não via um escritório de advocacia como uma empresa. Então, nosso foco era de fato o direito. E o curso ele começa sendo estruturado assim, da forma como a gente de repente seguiu, e talvez seja a forma como você pense hoje, né? Se dedicando apenas ao direito, e talvez é isso também que está te impedindo de crescer, te impedindo de ir além. Então, o curso ele começa com um módulo sobre o atendimento de excelência, a advocacia de excelência. Então, esse é o foco de fato do primeiro módulo, né?
Vocês querem complementar um pouquinho também? Não, como bem dito pelo Alexandre, a gente, no início, apesar de a gente não ter essa visão que a gente tem hoje como empreendedor, né, como empresário, a gente tinha como foco a nossa especialização. Nós queríamos ser melhores nas nossas áreas. E isso, por óbvio, nos trouxe muita autoridade, nos ajudou muito, mas a gente percebeu em um momento da nossa carreira que realmente a gente tinha trancado, não conseguia mais evoluir. E foi esse olhar empresarial à gestão que a gente deu o próximo passo. Mas o que acabou se tornando a nossa marca, de fato, foi sempre o nosso atendimento de excelência. Então a gente sempre tratou muito bem o cliente, a gente teve o foco sempre no cliente. E isso a gente carrega até hoje, durante toda essa nossa evolução. Isso, né? E da mesma forma como foi dito, o crescimento, né? A gente precisa estudar algo que não é da nossa formação básica ali do curso de direito. Então a gente precisa estudar muito gestão, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, né? No caso do Jonathan ali, a questão de vendas dentro da advocacia, que tem uma restrição muito grande, a gente sabe que a OAB tem essa restrição. O marketing jurídico, que hoje é crescente, né? No âmbito jurídico, a gente sabe disso, mas também a gente não podia deixar de lado a parte da nossa atividade principal, que é a advocacia. Então, está sempre, além de gerindo e cuidando da parte financeira, da parte estrutural do escritório, mas também cuidando da parte, de fato, do serviço advocatício, né? Tendo esse controle jurídico das atividades, de como os advogados vão fazer esse atendimento, de ter todo esse treinamento, de ter todos os procedimentos e processos muito bem estabelecidos dentro do escritório, e o nosso curso busca passar isso para vocês. E é muito importante a gente esclarecer que a época que a gente começou, pra gente, né, o Alexandre fala muito sobre isso, nós éramos muito organizados, a gente tinha muito processo, mas a gente vai estudando e a gente vai percebendo o quanto de gestão a gente precisava aprender, o quanto de processo a gente precisava fazer e que não era aplicado no escritório. Então, o que a gente quer adiantar para você, advogado, para que você corte esse caminho e aprenda com a gente o segredo para um escritório de sucesso, é que você realmente saiba, além de ser um bom advogado, você ser um empresário, um gestor, né? E o que você tem que aplicar no seu escritório para o seu crescimento. Essa parte é muito interessante porque o Jonathan já falou, mas no início a gente achava que de fato, né, não bem no início, né, mas na metade da nossa atuação a gente achou que, poxa, a gente já temos um escritório organizado, né? E na verdade a gente achava que organizado era ter as pastinhas no lugar, ter um escritório limpinho, e isso não é a organização propriamente dita, né? A organização que a gente quer passar aqui é de fato uma gestão, né? A gestão de qualidade, então tu ter um financeiro bem organizado, uma controladoria, um marketing bem organizado, um setor comercial, e é essa organização que a gente quer passar com o nosso curso. E seguindo os módulos, né? Então, o primeiro módulo, Advocacia de Excelência, ele vai ser passado, acho que integralmente, talvez, pela doutora Tatiana, que vai passar toda essa parte do atendimento de excelência, né? O relacionamento, o aperfeiçoamento do advogado. Então, isso tudo será com a doutora Tatiana no primeiro módulo. Seguindo na mesma sequência que a gente veio aqui no nosso escritório, então vimos que precisávamos de algo mais, recebemos uma pessoa que fazia tráfego, né? E nos mostrou um pouquinho mais como ampliar os serviços. No momentos até a gente questionou um pouco, mas, poxa, a gente vive só de indicação hoje, 90% dos nossos clientes são de indicação. Então, eu lembro que eu questionei ele nesse sentido, e ele falou que não precisava a gente abandonar as indicações, a gente poderia até ampliar essas indicações, mas dava para fomentar muito a questão do marketing, a gente não fazia basicamente nada, e eu acho que o Jonathan vai conseguir falar um pouco melhor, ele que passa essa questão do marketing, que faz essa parte de comercial e vendas e marketing de vendas no nosso escritório, né? E ele consegue apresentar um pouco melhor esse módulo aí pra gente. Lembrando sempre, né, que hoje você falar em marketing para o escritório de advocacia é muito comum. Mas isso alguns anos atrás, você fazer um vídeo para o YouTube, um vídeo para o Facebook, na época que era muito, muito em alta, hoje a gente tem mais o Instagram, isso em algumas rodas de advogado era um motivo de piada. E quem começou lá atrás, como a gente começou a fazer marketing, a fazer trabalhar as redes sociais,
a fazer vídeos, né, se posicionar, a fazer o tráfego pago, já está muito mais além. E alguns estão começando a acordar agora. Talvez vocês sejam um desses. E a gente está aqui para mostrar para vocês que marketing sim é possível na advocacia e que aguardar o cliente bater a porta, como sempre foi, ou somente de indicação, você vai continuar penando muito aí na advocacia. Hoje a gente tem outras formas de captar cliente, além das formas que já são naturalmente, que é a indicação, que é um bom trabalho. Então, de que forma você pode aparecer mais para o seu cliente? De que forma você pode encontrar uma solução que o seu cliente não sabia e, de repente, através de um vídeo informativo, você conseguir captar esse cliente? Então, essa é a nossa função aqui no curso, quando a gente apresenta o módulo de marketing e vendas para vocês. Além de que, né, um bom vendedor ele sempre converte mais o cliente. E é isso que a gente quer ensinar para vocês aqui também no curso. Passar essa imagem que advogado não vende. Todo profissional ele precisa se vender. Seja do momento de tu usar um bom terno para se vender como um advogado, seja no momento de falar bem numa rede social, seja na hora de conversar com o seu cliente, converter aquele cliente, mostrar para ele que o que você tem a oferecer para ele é muito importante e que isso pode fazer diferença na vida dele, que isso é bom para ele. Então tudo isso a gente mostra, a gente entrega para vocês aí nesse módulo que a gente fala sobre marketing e vendas. E eu tenho certeza que quem fizer esse módulo e seguir o que a gente tem para ensinar vai crescer e evoluir muito o seu escritório. Tati, e até já aproveitando ali, né, de repente a Tati pode dar continuação, que o Jonathan não comentou, mas que ele explora muito ali ao longo do módulo, né, que fez aulas maravilhosas ali, utilizando a inteligência artificial, né? Então algo que ele vai explorar, ensinar na prática ali, como você vai fazer também para ajudar aí no dia a dia, no seu marketing, né? E vendas. Isso. A gente tem um trabalho árduo que vem ali do setor de marketing, né, do setor comercial do escritório, e que também para a gente poder manter esse trabalho, a gente precisa fidelizar o cliente. Para fidelizar esse cliente, a gente precisa ter uma excelente atuação jurídica, né? Não só com a parte técnica que a gente aprende na faculdade, vai se especializando no decorrer da carreira, mas também da forma como tratar o cliente, como abraçar o cliente, como fazer com que ele, de fato, faça a sua própria propaganda, né? Que eu acho que é o mais importante hoje. Até fomos surpreendidos com um cliente que fez um elogio do nosso trabalho aqui no escritório e o quão isso é gratificante para a gente, o quão a gente sabe que isso é importante também para o crescimento do nosso trabalho. Então, a parte da atuação jurídica de excelência, ela na verdade, uma continuação desse primeiro trabalho aí de captação de clientes que vem do marketing, do comercial, né? E a organização que a gente sabe também que vem da gestão, né, Alexandre? Lembrando que essa parte da inteligência artificial e também a parte em que a gente ensina a fazer uma campanha no Google Ads, elas estão como aula bônus, né? Então, elas não estão dentro da tríade ali, dos pilares de vendas e marketing, nem do gestão, nem do atendimento de excelência, né? Do advogado de excelência, né? E só para lembrar que essas aulas estão como bônus, então de repente se você procurar dentro do marketing e vendas, ela não vai estar lá, ela vai estar como uma aula bônus e é uma aula muito bacana, ficou uma aula bem importante para quem é advogado e precisa acender aquela luz que a inteligência artificial está aí, está para nos beneficiar, para nos ajudar, para o nosso crescimento, para ajudar na produção das nossas peças, para ajudar no desenvolvimento de alguns materiais que a gente necessita aí para o desenvolvimento do trabalho do escritório, como em si, do marketing do seu escritório, da parte jurídica em si. Então, a gente tem que, a inteligência artificial está aí, a gente precisa usar ela a nosso favor, né? Essas aulas até eu fiz questão de citar e eu acho que a gente teve esse cuidado, que hoje a gente está, lógico, né, o escritório já avançou, hoje a gente tem outros profissionais, tem um profissional no marketing, na gestão, vendas, mas a gente não, a gente acabou por ter esse olhar, né, de que tem um advogado, de repente, do outro lado que está começando, que vai ser o advogado, que vai ser o cara que vai fazer o marketing e vendas, né, que vai ter que fazer todos os trabalhos ali dentro. Então, o Jonathan teve cuidado de fazer de forma bem detalhada, de uma forma que você, advogado, vai atuar, de repente, fazer o tráfego do seu escritório, de tão detalhada que a aula ficou, né? Então, ele fez de fato na prática, então foi muito bacana. E pegando o gancho do que a Tati falou, né, que
Você vê que vai se fechando, né? Então, tu chama o cliente através do marketing, o cliente chega no escritório, como que eu vou proporcionar um bom atendimento para esse advogado? Eu, né, de repente, como sócio, ou o meu profissional, de repente você já tem um advogado aí no seu escritório que está fazendo os atendimentos, então como que esse advogado vai atender? E daí começa a gestão, que daí eu acho que é esse olhar de fato 360 graus, né, que olha por cima, e daí tem que ter esse olhar no marketing, no atendimento, e na contratação, na demissão, nos processos, no financeiro. Então começa a abraçar todas as áreas, né, e tu começar a construir uma visão de futuro e como que a gente vai fazer para chegar lá. E esse último módulo é de fato essa gestão estratégica, né? Que daí é a parte que eu apresento as aulas, então mostrando um pouquinho de como que é o RH, o financeiro, como que é a contratação, processo de demissão, processo de liderança, construção da cultura dentro do escritório. Então eu detalho toda essa parte de gestão estratégica. Eu acho que é isso, né? Bastante informação para quem está nos assistindo. E para quem gostar do nosso conteúdo, a gente, além do conteúdo gravado, de repente você vai ter o acesso até pelo custo-benefício desse conteúdo, e até para você saber e conhecer o nosso trabalho, né? Vai ser a nossa porta de entrada. A gente vai ter mentorias, né, realizadas para quem quer aí um auxílio maior, para quem precisa de uma ajuda maior para tocar o barco. Então a gente vai estar aí também com a mentoria. A gente vai abrir aí no primeiro curso poucas vagas, mas se você gostou, fique atento que a gente vai continuar um trabalho bem bacana, com aula presencial, curso online e as mentorias aí para estar ajudando quem realmente quer crescer e quer mudar de vida, né? Isso, né? Deixando, acho que até uma situação que a gente não expôs no começo, né? Nós somos 3 advogados que começaram sem apoio de ninguém da família que atuava na área. Então a gente sabe da dificuldade que é crescer, né? Que é empreender no ramo da advocacia. E esse curso a gente tentou buscar de fato todos os desafios e a forma como a gente passou por esses desafios para fazer o escritório crescer e ser de fato um escritório aí vencedor. Isso. Bom, só finalizando então, né? O propósito do curso, né? Montamos esse curso com o propósito de passar de fato a nossa experiência. Somos advogados, estamos aí no dia a dia advogando, então não vivemos de curso e atingimos um faturamento multimilionário com o nosso escritório, de fato atuando, né? Exercendo a atividade. Então não somos aí 3 advogados que se reuniram para estudar sobre gestão e montar um curso e viver de curso. Somos 3 advogados, né, sócios fundadores, que montamos um escritório, que viemos do nada, né, do negativo, do faturamento negativo, ou da ausência de faturamento, né, da lucratividade ali sem lucro, né, na verdade, no início, e conseguimos levar o escritório ao sucesso, a um faturamento multimilionário. E daí nos veio de fato essa ideia, né, de para aprimorar. E eu lembro que o Jonathan até falou, em certa ocasião, eu falei, pô, cara, mas não vai tomar muito tempo a gente montar um curso? E a palavra que ele usou foi, cara, a gente vai aprender muito mais, a gente vai fazer uma gestão muito melhor se a gente ensinar. E a gente sabe que aprende muito mais quando a gente ensina. E o propósito, de fato, a gente quer levar outros escritórios também ao sucesso, porque é só assim que a gente vai atingir também o sucesso nessa nova empreitada aí do nosso curso. Vou aí para minhas razões finais aqui, para depois passar a palavra para vocês também, mas espero que vocês gostem muito aí do nosso conteúdo, que aproveitem o máximo. É óbvio que o sucesso no seu escritório vai depender da onde você vai mirar, do seu objetivo, do seu sonho, aonde você quer chegar e do seu empenho, né, em absorver esse conteúdo e colocar na prática. Mas desejo muito sucesso e tenho certeza que se você seguir as dicas, né, seguir as aulas, o que a gente colocar ali, tem tudo para dar certo, assim como nós alcançamos também o sucesso. Um forte abraço. E deixando bem claro, pessoal, como
colocou o Alexandre, a gente tem um escritório hoje multimilionário, a gente tem 3 unidades atualmente, talvez quando vocês estejam assistindo esse curso a gente já tenha a 4ª ou a 5ª, então para falar para vocês que a gente está em modo de realmente de crescimento, e a gente entendeu que esse curso, além de fazer bem para outros advogados, ele também vai fazer bem para nós como também alunos, né? Porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais quando a gente está ensinando. E para a gente isso vai ser algo importante, é um próximo passo que a gente quis dar em razão de que a gente hoje não advoga mais, hoje a gente só faz gestão, e o nosso sonho aí é deixar os nossos escritórios rodando sozinho, e a gente está aí ensinando tudo que a gente aprendeu nessa caminhada. E indo também mais já para o final da minha fala, a gente deseja que vocês realmente tenham sucesso, que vocês tendo sucesso, a gente também vai ter sucesso junto com vocês. O objetivo é fazer com que também vocês alcancem, tornem os escritórios de vocês multimilionários. Aqueles que já são multimilionários, mas que estão afogados em trabalho, que esse curso sirva para vocês como um curso de gestão, um curso de aprendizado, onde você vai conseguir colocar em prática todos os nossos módulos de gestão e poder fazer com o que a gente está fazendo hoje, que é sair do operacional e poder estar fazendo somente a gestão do nosso escritório. Eu acho que é isso. Também desejo boa sorte para vocês. Desejo muito sucesso na carreira de vocês. Contem sempre com a gente, tenham contato da gente no curso, chame a gente para conversar. Se interessou pelo curso, quer fazer a mentoria, chama a gente que eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar vocês ainda mais no seu crescimento. É isso, né? Então a gente fez esse curso com bastante dedicação, com carinho. Esperamos que de fato ele acrescente aí na formação de vocês e no crescimento de vocês, desejando sucesso aí nessa empreitada. Até breve.